Tem uma pessoa. A paz de Deus, meus irmãos. Daqui a 5 minutinhos vamos dar início ao estudo da Palavra do Senhor. A segunda parte do estudo sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, né? O outro Consolador, como o próprio Senhor Jesus disse, né? Só mais 5 minutinhos, deixando o pessoal chegando. Vamos. Acredito que o áudio está bom. Que Deus possa abençoar a todos. Nesta noite. Eu já quero escolher aqui uma palavra, uma oração para fazer uma oração pela igreja, por todos os ouvintes que estão hoje nos assistindo. Que Deus venha nos abençoar, né? A primeira live do ano sobre o estudo da palavra, claro, né? Os cultos já começaram. Que Deus venha nos enriquecer no seu estudo também com a sua palavra, meditada nesta noite. Já tivemos o culto online. Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, minhas irmãs que estão assistindo, que possam assistir, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quero já externar Paz de Deus, meu irmão Samuel. Glória a Deus. É bom ver os irmãos aqui participando. Todos nós vamos aprender aqui, incluindo eu, né? Eu que preciso aprender mais. Lá estar junto com os irmãos, compartilhando. Meus irmãos, faltou um minuto. Já quero aproveitar, fazer nesse momento aqui uma oração. Parecendo o Rodrigo. Aleluia. Quero aproveitar e interceder por todos vocês, nossos anciões daqui, nosso irmão Rodrigo, irmão N, todos os anciões da CCA e por toda a Irmandade, né?
e por todos que estão ouvindo, aqueles que precisam de orações. Irmã Márcia Regina, paz de Deus. Quero orar com todos vocês agora. Nesse momento, vou me inclinar na nossa cabeça e falar com o Pai do céu, nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai querido, mais uma vez, Pai, estamos aqui na Tua presença. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse ano ter iniciado, cheio já das Tuas bênçãos, a primeira live do ano sobre o estudo da Tua Palavra. Pai amado, abençoa cada um dos Teus filhos e filhas que estão do outro lado nos assistindo aqui, Pai. Estão para aqui ouvir, Pai, e aprender, assim como eu também, Pai, estou aprendendo do Teu Espírito Santo sobre mais a Tua Palavra. Pai, venha nos ensinar nesta noite, venha nos capacitar, colocar em prática o Teu ensinamento. Pai querido, hoje vamos falar mais uma vez, Senhor, segunda parte, sobre a pessoa linda do Teu Espírito, Pai, do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o outro Consolador ao qual Jesus prometeu que rogaria ao Pai que enviasse aos seus filhos, a Tua igreja. Pai, estamos aqui. Senhor, abençoa a todos. Visita nossos anciões dessa igreja aqui do Alphaville, irmão Rodrigo, irmão Wayne. Visita todos os anciões das demais igrejas. Pai, fortalecendo teus filhos, porque eu tenho colocado eles como cabeça, para ali, Pai, para pastorear o teu rebanho, abençoando todos os músicos, abençoando todo o teu povo de uma forma geral, meu Pai, todos, visitando os lares dos teus filhos, Pai, aqueles que estão no trabalho, que ainda não chegaram, meu Pai, vai abençoando, vai visitando a todos, Pai. Senhor, aquela causa impossível, entra com a tua providência. Pai, sem enfermidade, Senhor, cura, se for da tua vontade nesta noite. Supre a necessidade do teu povo. Pai, se for porta de emprego, vem abrir porta de emprego para o teu povo, Pai, trabalhar, para a tua igreja. Abençoa, Pai, a tua igreja nessa terra. Abençoa, meu Pai, os teus filhos, Pai, que não cessam, estão na tua obra, Pai, praticamente 24 horas, Pai. Poucos descansam, Pai. Senhor, abençoa todo o teu povo e abençoa, Pai, essa live. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmã Eliane, a paz de Deus, minha irmã Amara, minha irmã Mônica, a todos. A Pati, irmã Iraci, todos que estão aqui. Irmão Samuel, eu já falei, todos. Que Deus abençoe todos vocês, nós todos, né? Vamos dar início a mais uma palavra do Senhor. Como eu já disse, né? Hoje é a segunda parte sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, o outro Consolador, a terceira pessoa da Trindade. E eu quero... Falamos sobre o dia de Pentecostes, foi o último dia que nós narramos aqui. E eu quero, mais uma vez, ler em Atos. Os irmãos que estiverem em seus lares, puderem abrir, eu gostaria que abrisse para vocês acompanhar. Minha garganta está um pouco rouca, meus irmãos. Dá licença. Atos dos Apóstolos. Amém, meus irmãos? Vamos lá, no Novo Testamento. Segundo os maiores estudiosos da palavra, em Atos é registrado o nascimento da igreja, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos ali no cenáculo. Eles foram selados com a promessa que Jesus havia falado para eles. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É uma passagem muito linda, meus irmãos. Eu, sempre quando eu narro essa passagem, acho que não só eu, sempre alguém que prega, é uma passagem muito forte, porque fala de uma promessa espiritual, e tinha que ter obediência. Imagina só se os apóstolos se desesperassem e falassem, não, vamos fazer a obra de Deus assim mesmo, vamos correr, vamos para lá. Não, era necessário um fortalecimento, a capacidade espiritual de Deus sobre a vida do povo. Então Jesus fala para eles, não vos ausentais de Jerusalém. Vamos meditar nessa passagem.
Antes de eu ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo 4, quando Jesus aparece a eles, mais uma vez, e antes dele ir embora, ele faz assim, ó. O versículo 1. Atos, capítulo 1, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. Porque, versículo 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Agora vamos lá. Eu só li essa passagem para os irmãos lembrar a promessa que o Senhor Jesus tinha falado para os apóstolos, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa, porque ele fala, porque João, na verdade, vos batizou com água, para cumprimento da palavra, da justiça divina, mas vocês logo, por esses dias, serão batizados com o Espírito Santo. E agora o capítulo 2, vamos à leitura, eu queria fazer a leitura desse estudo, diz assim, ó, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Eu vou ler novamente, essa passagem aqui é muito forte, ó. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um uns ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilharam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e partes da Líbia, Juta, Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Amém? Então foi algo muito forte, meus irmãos. A descida do Espírito Santo foi aquele cumprimento que nós acabamos de ler no capítulo 1, lemos ali no capítulo 1, que Jesus aconselhando o povo, os seus apóstolos, seus discípulos, não saiam de Jerusalém, aguarda a promessa, que é para fortalecer vocês, porque Jesus sabia que eles não iam suportar, assim que nem nós, não íamos suportar todas as afrontas, toda a luta que nós passamos no dia a dia, a marcha da igreja sobre a terra. Então, meus irmãos, essa promessa aqui, ó, em Atos dos Apóstolos, ela está disponível até hoje. Amém? Eu quero dar continuidade aqui. Lemos aqui em Atos dos Apóstolos. Vamos sempre estar voltando aqui, tá? Os irmãos, eu quero ver se eu deixo aqui, se eu consigo deixar aqui uns minutinhos para os irmãos perguntar, falar, tirar uma dúvida. Bom, terminamos falando sobre a descida do Espírito Santo, né? No dia de Pentecostes. Pois é, foi isso que nós acabamos de ler. Revolucionou. O acontecimento revolucionário do dia de Pentecostes oficializou o cumprimento da profecia de Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, versículo 28. E a partir de então, uma poderosa efusão do Espírito Santo
revolucionaria todo o Império Romano e se estenderia para todos os confins da terra, abrangendo nações, povos, tribos e línguas. Veja a confirmação de Pedro, porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor Jesus, chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Esse é o discurso de Pedro. Meus irmãos, se eu li na última sexta-feira a passagem sobre Joel, eu quero ler novamente. Se eu não li, então vamos ler agora. No Velho Testamento, ainda o profeta Joel, um dos profetas menores, onde ele fala sobre... Deus usa o profeta Joel para falar dessa promessa. A qual se cumpre... A qual se cumpre no dia de Pentecostes. Vamos lá, meu irmão. Joel, capítulo 2, e versículo 28. Diz assim, os irmãos podem acompanhar, eu até peço para os irmãos acompanhar mesmo, para vocês estarem meditando posteriormente, tá? E diz assim, ó, a promessa da efusão do Espírito. Joel, capítulo 2, diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez os irmãos perguntem, por que, meu irmão, Deus fez uma promessa tantos séculos atrás, antes do nascimento de Cristo, por que não poderia ter sido feito antes? Olha só, a Bíblia ela afirma que o Espírito de Deus descia sobre alguns indivíduos da nação de Israel, não era sobre todos. Era uma unção que vinha, às vezes, sobre alguns reis, sacerdotes ou profetas. Não era todos. Então, incrível que pareça, mas não era todos estavam sujeitos ao Espírito de Deus. Por exemplo, Sansão foi um dos poucos, né, que não era nem rei, não era nem sacerdote, e não era nem profeta, era um juiz, mas com ele foi algo diferente. A Bíblia fala que quando o Espírito de Deus descia sobre ele, vinha aquela força descomunal. Então, eram alguns indivíduos que era para libertar o povo, né, ou era para ser o arauto de Deus, o profeta ali, para ouvir o que Deus tinha para falar para eles, ou um sacerdote que exercia o cargo ali de sacerdote dentro da tenda ali, para interceder pelo povo, ou os sacerdotes, ou os reis, né, que eles tinham, como que era um país teocrático, a soberania, o governo era de Deus, né, o rei estava ali apenas para guiar o povo, né, e então era sobre alguns indivíduos que viu o Espírito de Deus sobre eles. Mas aí Deus olha assim, meus irmãos, eu creio assim, isso é a minha analogia, Deus olha assim, eu quero mais. Mas eu vou fazer uma promessa, eu vou falar com o meu povo, através desse profeta, que haverá um dia que eu vou derramar sobre o meu Espírito, sobre toda a carne. E detalhe, não vai ser algum só que vai profetizar, não. Não é só um que vai ter o Espírito ali, jamais. Ele diz assim, ó, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também,
sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Aqui Deus estava agora, já era uma promessa do derramamento do espírito. Então, quando veio ali a promessa em Pentecostes, se cumpre, alguns falam que havia aproximadamente 120 pessoas no cenáculo. Então, não era somente os apóstolos. Tinha ali o povo que creu na palavra, aquelas mulheres que estavam ali, Maria, Madalena, a própria mãe de Jesus. Então, todos estavam ali orando no templo, até que veio... Imagina, meu irmão, vocês estão na igreja, que nem já foi feito aqui os cultos em busca dos dons, e vocês estão aqui no clamor, um clamor mesmo, aquele clamor alto, e de repente, vocês ouvem um som de um vento forte entrando. Mas vocês estão ali ligados na glória, vocês estão clamando a Deus. De repente, vocês olham assim, porque a Bíblia fala que foi vista por eles, línguas de fogo, repartida descendo sobre cada um deles, e todos foram cheios. Imagina a glória que seria, né? É claro, já foi feito esse derramamento, mas Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Eu sempre costumo dizer isso, meu irmão, porque o próprio Jesus falou isso. Ele disse assim, né? Eu vou para o Pai, e as obras que eu faço, vós farão maior, porque eu estou indo. Então, porque a promessa do Espírito Santo, o outro Consolador ia descer, ia ficar com a igreja, porque a igreja é militar, e continua militando na terra ainda. Vamos passar aqui adiante, meus irmãos, que eu quero deixar um espaço de tempo para vocês. A deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é um membro da Trindade, coigual com Deus Pai e com Deus Filho. Ao examinarmos as Sagradas Escrituras, podemos vê-lo agindo juntamente com os demais membros da Trindade, no decurso da história humana, desde a criação até o último capítulo do livro de Apocalipse. Qualquer motivo que os leva a crer e aceitar a divindade do Pai ou do Filho, de igual modo pode ser aplicada à pessoa do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 5, versículo do 3 ao 4, o apóstolo Pedro declara de forma categórica que o pecado cometido contra o Espírito Santo é pecado contra Deus. As associações dele com os demais são tão estreitas a ponto de encontrarmos citações como as que se seguem: o Espírito de vosso Pai, Mateus 10, 20, e o Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. Os irmãos querem dar uma olhada nessa passagem aqui, Abrem as suas Bíblias, meus irmãos, em capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 5 é uma passagem muito forte. Narra o episódio quando pessoas que estavam na obra, olha só que coisa interessante. Vocês já vão descobrir esse casal. Capítulo 5 e versículo do 3 ao 4. Esse casal estava na obra e eles, doaram, pegaram a sua propriedade, não sei que propriedade era, se era uma casa ou era um terreno, enfim, ou era tudo junto, e foram venderam e ofereceram aquele dinheiro para os apóstolos. Falaram, tá aqui, apóstolo, essa quantidade aqui é para a igreja. Olha só, eu vou ler aqui para vocês podem acompanhar também. Mais um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Vocês entenderam aqui? Vou ler o versículo 2. Eles venderam uma propriedade e reteve uma parte do preço, sabendo também a sua mulher, ou seja, os dois estavam combinados. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No versículo 3, ele fala assim, Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da idade. No versículo 4, ele já fala, não mentisse aos homens. Ou seja, você não mentiu para mim, Ananias, você mentiu para Deus.
Então, no versículo 3, ele associa o mesmo poder. Eles mentiram. Ao fim de Ananias. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isto. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultado. A esposa dele também morre. Só para vocês finalizar aqui, ó. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, inteligente, olhou para ela e disse, dize-me, vendestes por tanto aquela idade? E ela disse, sim, portanto, confirmando a história do marido dela. Então Pedro disse-lhe, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Misericórdia. Enfim, meus irmãos, mentir ao Espírito Santo de Deus é um pecado. Então, Deus deixou bem claro, não brinca comigo, não brinca com o meu enviado. Meus irmãos, vamos para frente. Considerando que a Bíblia diz quanto à pessoa do Espírito Santo, certificamos que ele não é simplesmente um vento ou uma influência, como muitos tentam ensinar erroneamente. Não sei se os irmãos já ouviram isso, eu já ouvi. Falaram assim, mas o Espírito Santo é uma força de Deus que veio sobre os homens, eles nos fortalecem. Não é, meu irmão, não é. E ao longo desse estudo aqui, eu quero concluir, é um estudo maravilhoso, era para ter mais tempo, mas nós temos, né, outros temas para apresentar. Se for o caso, depois a gente até traz mais alguma coisa. Ele tem sentimentos, ele tem atributos pessoais. Então, se alguém ensinar para os meus irmãos que estão nos assistindo nesse momento, falando assim, olha, irmão Cosmo, estão ensinando aí, falando que apenas o Espírito é uma força positiva que emana de Deus. Rejeita, que isso aí é heresia, tá? São pessoas que não conhecem, que diz assim, ó, o Espírito Santo é uma pessoa divina, e como tal, é ele quem distribui as inúmeras bênçãos e o poder que Deus tem colocado à nossa disposição, executando todo o propósito de Deus em favor da humanidade, em especial da sua igreja. A deidade do Espírito Santo é estabelecida por suas características, por seu relacionamento com as outras pessoas da Trindade, pelos nomes divinos que lhe são atribuídos e pelas obras que ele realiza. O próprio Jesus reconheceu a sua divindade quando deu esse mandamento aos seus discípulos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Olha, meus irmãos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, o batismo, meu irmão, ele até ensina aqui, ó, Jesus dá até a receita, que o seu irmão batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade se reunindo mais uma vez. A natureza do Espírito Santo. Só um segundinho, meu irmão. Voltei. Meus irmãos, a natureza do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo se caracteriza por intermédio da sua singular personalidade, pela sua divindade, nomes e símbolos revelados nas Escrituras. Que eu fiz uma pergunta, eu falei agora atrás para vocês, né? Alguns dizem, ensino está errado, que é apenas um vento, é uma força, e não é. E ele é um ser pessoal, que nem eu falei, ele tem sentimento. Ó, em contraste com alguns falsos teólogos, que afirmam ser o Espírito Santo apenas uma influência, ou uma energia que emana de Deus, a Bíblia o apresenta como um ser composto de sentimentos, inteligência, vontade e autodeterminação, características essas que o qualificam como uma pessoa dotada de plena personalidade. Amém. Versículo 11. Irmã Jacira Bernardes, isso aí, minha irmã. Houve um temor muito grande sobre o povo, e houve um grande temor em toda a igreja,
e todos os que ouviram estas coisas. Porque o povo fica apavorado, né? Os caras mentiram, o casal mentiu. Não precisava mentir, era deles. Foi aquilo que Pedro falou, ó, é de vocês, não precisa mentir. Acompanhe alguns exemplos bíblicos da personalidade do Espírito Santo. Vamos lá? Ó, atributos da personalidade do Espírito Santo. Os irmãos podem buscar nas Escrituras Sagradas, se estiverem próximo a uma Bíblia. Ó, o Espírito Santo, ele pensa. Em Romanos 8, capítulo 8, a Epístola de Paulo aos Romanos, e o versículo 27, 8 e 27, que diz assim, ó, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém, meu irmão? Ele tem um sentimento também. É uma pessoa. Então, a Bíblia diz que ele intercede pelos santos, por mim, por você, pela igreja toda sobre a terra. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 11, que diz assim, ó, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu vou ler um pouco para vocês entenderem melhor o contexto. O capítulo 12 fala acerca da diversidade dos dons espirituais. Paulo está escrevendo aos Coríntios sobre a diversidade dos dons espirituais para a igreja. E eu vou ler aqui, a partir do versículo 4, para os irmãos entenderem melhor o contexto. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Agora vem o versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então ele tem vontade. É isso que o autor está dizendo para nós aqui nesse estudo. O Espírito Santo, ele tem a vontade. Então, ele fala aqui no versículo 11 que ele reparte, particularmente, a cada um como ele quer. Se ele quer que o irmão José ministre a palavra com a ciência, com a revelação do sobrenatural de Deus, ele quer que vai acontecer isso. Ele vai dar esse dom. Se ele quer que a irmã Maria, um exemplo, ela tenha o dom de, quando ela põe a mão, Deus cura. Quando ela começar a orar pela igreja, quem tiver câncer, cegueira, não importa a enfermidade. O cara está lá na cadeira de rodas já há 20 anos. Ela tem esse dom, e Deus fala, hoje eu vou operar. Ela estende, o Espírito Santo vai falar para ela, estende a mão, que hoje, através de você, eu vou curar aqui nesse lugar. Amém. Outro, começa a falar em mistérios. O Espírito Santo, ali, visita a igreja, mas a igreja não está entendendo, e Deus fala assim, hoje eu quero falar em mistério com a minha igreja. Deus vai dar o dom de discernimento para alguém ali, e ele vai transmitir, ele vai interpretar aquelas línguas, aquele mistério que Deus quer falar com a igreja, se for da vontade do Senhor. Irmão, é coisa muito forte. Eu já vi isso na minha pequena experiência na presença do Senhor. É muito lindo. Eu acredito que os irmãos também meus irmãos que estão assistindo já viram. Se não viram, meu irmão, pede para Deus. Porque a igreja, meu irmão, ela só é vitoriosa na terra enquanto os dons espirituais caminham com a igreja. Quando a igreja rejeita, é sofrimento.
Então, meu irmão, peça para Deus, porque é coisa muito linda. Eu já via, assim, o agir de Deus na nave, assim, dentro da igreja, os dons, diversos dons que eu li aqui para os irmãos, apresentei. É coisa linda, meu irmão. É coisa linda você ver, assim, Deus tomando um servo dele, falando de mistério com a igreja. Deus levanta outro, meu irmão, e começa, sabe, interpretar aquele mistério e falar com a igreja. É coisa linda, é muito lindo isso. Eu já vi, sabe, você sai dali, parece que o teto da igreja vai explodir, porque é muito poder. Que Deus abençoe, que nós devemos sempre vivenciar isso, porque coisa linda, meu irmão, é nós, sabe, ele participar da mesa dos dons do Senhor. Amém? Então, é isso que ele quer dizer aqui, ele tem vontade. Vamos mais para frente? E aqui dizendo, o Espírito Santo, ele distribui os dons de acordo com a sua própria vontade. Nós acabamos de ler. O Espírito Santo tem sentimentos e pode ser entristecido. Alguém pode entristecer o Espírito de Deus? Vamos lá? Efésios. Uma epístola de Paulo aos Efésios. Vamos ver o que Paulo fala sobre esse tema aqui. Esse atributo aqui do Espírito Santo. Que é atributo de uma personalidade. Então, falou que ele tem sentimento, ele pode ser entristecido. Vamos ver como que seria isso? Capítulo 4, versículo 30. Capítulo 4 fala sobre a unidade da fé. A santidade cristã oposta aos costumes gentios. Esse versículo 30 diz, vou ler o versículo do 24 em diante. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Agora, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, ele tem sentimento. Então, se alguém continua ensinando, se ver alguém falando assim, não, é só uma luz, é uma energia que manda Deus. Mentira, ele não é energia, é uma pessoa. Ele tem sentimento, ele tem vontade, ele pensa. Então, estamos falando de atributos de uma personalidade de uma pessoa. Então, o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Então, Paulo, um homem que tinha uma comunhão muito forte com Deus, ele ensina aqui, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, não entristeça ele. Cuidado, tipo, se você foi tirado de tal lugar, meu irmão, lá do mundo, já do pecado, você foi lavado, se batizou, é uma nova criatura. A Bíblia diz todas as coisas são novas. Então, é um novo sentimento, é um novo... Ele fala aqui ainda, eu li aqui para vocês, no versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Agora, as atividades pessoais do Espírito Santo. Vamos lá? O Espírito Santo, ele revela. Eu conheci pessoas, meu irmão, eu vou ver se dá tempo de contar rapidinho aqui para vocês. Quando eu li aqui, eu lembrei desse irmão. Hoje ele está bem, graças a Deus, eu conheço ele. Ele não sei se faz um ano, acho que ele voltou dos Estados Unidos. Eu achei que ele nem tinha ido, porque eu tinha visto um tempo atrás a esposa dele aí, mas parece que eu fiquei sabendo que só foi ele, né? Era a família toda para ele. Entendo o caso dele. O Espírito Santo revela. Esse irmão, ele não acreditava no sobrenatural de Deus. Ele falava para mim assim, Cosmo, para mim, a maior revelação é a palavra. E ele não estava errado, ele estava certo. Só que ele se esquece dos dons espirituais da igreja, que Deus deu à igreja. Ele se esqueceu disso. E
ele falou assim para mim, ele contou uma parte da história dele para mim uma vez, quando a gente se conheceu, fizemos uma amizade assim, rápida, assim, foi se aproximar muito rápido um do outro. Ele era subgerente de uma rede de supermercado que hoje está falida. Na época era um mercado muito bom. E ele falou assim para mim que tinha uma pessoa que perseguia ele, o gerente dele. E ele estava muito triste, aborrecido, queria pedir a conta. E ele não sabia o que fazia. Ele era chateado, né? Querendo pedir a conta. Ele tinha muitos anos de empresa. Ou então ele ia pedir para o patrão dele mandar ele embora, para ele não perder os direitos. Daí chegou uma senhora, que ele estava inaugurando uma nova loja, e essa senhora fazia parte da limpeza. E ela estava limpando, fazendo limpeza geral lá. Era uma daquela equipe ali, contratada. E ela era uma serva de Deus. E ela não conhecia ele. Ele falou isso para mim, isso ele me contando. Ela chegou até ele e falou assim para ele: olha, homem, assim manda Deus te falar, não peça a conta, porque quem te persegue aqui, o Senhor vai tirar. Ele olhou para a irmã assim, ele disse para mim: irmã, eu não creio no que a senhora está me falando. Aí ele falou que a irmã regalou o olho para ele assim: por quê? Ele falou assim: porque eu não acredito nesses negócios de revelação, de profecia. Ela falou: meu irmão, eu só estou falando, eu não te conheço, eu só estou falando que Deus me mostrou aqui quando eu te vi. Quando eu vi o irmão, Deus me mandou falar para ele: não peça a conta, porque quem persegue ele, eu vou tirar daqui. E ele falou que foi angustiado para casa, aquele sentimento pesado, e ele não deu ouvido a Deus. Enfim, resumindo, ele não deu ouvido a Deus, foi lá e pediu para o patrão dele mandar ele embora. O patrão dele, muito chateado, mesmo assim mandou ele embora. Esse irmão pagou um preço muito alto. E quando ele me conheceu, ele falou isso para mim, eu falei para ele: mas rapaz, por que você fez isso? Deus, a Bíblia fala de profecia, a Bíblia fala de revelação desde o Antigo até o Novo Testamento, e você não acreditou? Mas aí depois ele foi lá, pediu o emprego dele de volta, e pela misericórdia de Deus, o patrão dele recontratou ele novamente, né? Aí ele voltou como gerente, não mais como subgerente. Olha só, Deus teve tanta misericórdia desse irmão. Meu irmão, então, olha só, vamos lá. 2 Pedro, eu contei isso aqui, porque eu vi aqui, vamos falar um pouco sobre revelação, as atividades pessoais do Espírito Santo. 2 Pedro, é claro que a Bíblia toda é uma revelação, mas eu quero mostrar aqui uns pontos para vocês. 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 21. Meus irmãos estão com a Bíblia na mão, se quiserem procurar, vamos se localizando aí para vocês também meditar, tá bom? Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, ó, porque, olha só, se naquela época eu tivesse com a Bíblia na mão, eu ia mostrar isso para ele, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, se alguém falar assim para vocês, meu irmão, olha, esse negócio de revelação aí, profecia, eu não dou crédito, ó, isso aí para mim é balela, hein? Ó, irmão, cuidado, que é perigoso, meu irmão, é perigoso se manifestar contra Deus. Ah, mas não, é revelação de Deus, meu irmão. Revelação de Deus. Então, aqui, ó, o próprio Pedrão, aquele Pedro que era meio assim duvidoso quando caminhava com Jesus na terra, olha a autoridade que esse homem tem. Escreveu 2 epístolas, epístolas universais, foi o primeiro apóstolo que se levantou no dia de Pentecostes, que deu aquele discurso maravilhoso que quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Olha a autoridade, porque o Espírito Santo tomou ele. Então, no versículo, vou ler novamente, versículo 21 diz assim, ó, versículo 20, melhor ainda, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, ninguém vai querer interpretar a sua maneira, a sua vontade. Segundo, porque a profecia, ela nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Irmão Regis também, a paz de Deus também, meu irmão Regis. A todos vocês que estão chegando agora, glória a Deus. Então, meu irmão, essa é uma das atividades do Espírito Santo, ele revela.
Vamos para frente? O Espírito Santo, ele ensina. Evangelho de João. João 14. Vamos lá? O Espírito de Deus ensina. Bom, tem muita coisa boa para aprender, meu irmão. É só o tempo que é escasso mesmo. Mas com a ajuda de Deus, vamos falar um pouquinho, né? Vamos lá? João 14, versículo 26. Vamos ver como que o Espírito Santo ensina, se alguém duvida. Olha Jesus, olha que coisa linda, meu irmão. Sabe, a Trindade se conversando. Jesus, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, ensinando os apóstolos. Olha só. 26 diz assim, ó. Mas aquele Consolador, aquele, porque ele não tinha chegado ainda, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele falou, e vos ensinará todas as coisas. Então, ele ensina. Sabe, irmão, eu vou aqui dar um exemplo para vocês aqui, ó, bem nítidos. Sabe aquela parte quando nossos irmãos que vão pregar ali no púlpito da nossa igreja, os anciões, ou um diácono, ou outro obreiro, enfim, quem vai pregar, uma das irmãs, sabe aquela sabedoria, aquela autoridade na palavra? Não é do homem. O homem pode ter o conhecimento. Pegasse um livro, um historiador, pegasse um livro de um assunto, um tema de um determinado assunto no campo da história e fosse narrar. Ele vai ter uma boa eloquência, vai falar bem, vai falar, sabe, sobre a ciência humana. Ele pode até pegar a Bíblia, mas aquela autoridade, sabe aquela alegria, aquela presença do Espírito de Deus que vocês sentem ali quando vocês estão ali na igreja ali, vocês estão se reunindo no lar de alguém, vamos fazer um culto, vamos fazer uma oração na casa do irmão José, vamos? Aí vocês começam a cantar aquele hino, começam a sentir aquela presença de Deus ali, o Espírito Santo tá ali, ó, descendo sobre vocês, sabe? Querendo revelar a presença dele, querendo revelar algo. E se alguém der lugar, meu irmão, pode ter certeza que a festa vai ser maior. Olha, vai ser contagiante. Se duvidar, vai sair gente indo para casa falando em mistérios até o outro dia, porque eu conheço pessoas, que testemunham isso. E eu vi, irmãos, eu vi pessoas saindo da igreja, sendo guiadas por outras pessoas, porque a pessoa estava tão cheia do Espírito Santo que quando ela abria a boca, era mistério de Deus. A pessoa não conseguia nem abrir os olhos. Então, eu vi pessoas sendo guiadas até entrar no carro, porque não conseguia parar. O poder era muito grande. Vamos lá? O Espírito Santo, ele clama. Ele clama, meu irmão. Vamos lá? Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas. Irmão, é um pouquinho, mas nesse pouquinho dá pra gente aprender muito. E, sabe, meu irmão, dá pra gente exercer. Depois eu quero orar por vocês, que Deus venha encher vocês do Espírito Santo de Deus, sabe? Que ele venha capacitar cada um dos meus irmãos com os dons espirituais, que vocês venham ser, sabe, missionários, o que Deus quiser fazer com vocês sobre essa terra. Vamos lá? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, ó, porque fala que o Espírito clama, então vamos lá? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim já não é mais servo, mas filho. E se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo. Então, o Espírito Santo, ele clama por vós. Amém? Vamos indo? O Espírito Santo, ele intercede. Romanos, acho que os meus irmãos conhecem essa passagem aqui, ó. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 26. Que diz assim. Ó, eu vou ler do versículo 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda, meu irmão. Sabe aquele momento do seu clamor, você está ali, angustiado,
você nem sabe o que você pede para Deus. Se é uma cura, se é uma porta de emprego, se é um dom espiritual. Você fica assim, Jesus, o que eu te peço hoje? Mas você está ali, você está ajoelhado, você está ali clamando a Deus, você desceu a madrugada, você está ali, começou a orar a partir das 2 da manhã, e se deu 3 horas da manhã, você está clamando, deu 4 horas, as tuas palavras sumiram, mas você está ali, ó, de joelhos, só falando, glória a Deus, aleluia. Sabe, o Espírito Santo está ali, ó, intercedendo por você, meu irmão. Ele intercede. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está ali, ó, nos ajuda nas nossas fraquezas. E o Espírito Santo de Deus, ele fala. Alguém vai dizer, será? Opa, meu irmão, vamos lá? Vamos em Atos capítulo 13. Eu quero deixar aqui 3 versículos de exemplo aqui. Atos capítulo 13. O Espírito Santo de Deus revela, ele fala. E o versículo 2. Tem um título assim: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Tá vendo, meu irmão? Se alguém disse assim para vocês, esse negócio de profeta aí não existe, esse negócio de doutor, como que é doutor, meu irmão? Doutor, o mestre nas escrituras. É de Deus, meu irmão, é dom de Deus. Outra oportunidade, a gente fala sobre os dons ministeriais, sobre os dons da igreja, os dons de poder, entendeu? Vamos aqui, ó. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só, um homem daquela geração, hein? Então ele era bem, já uma certa idade já. E servindo eles ao Senhor, lembra que eu falei para vocês? Escuta aqui, ó. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aleluia, glória a Deus. Tá vendo, meu irmão? Não tem como ninguém resistir ao Espírito Santo de Deus, meu irmão. E quem resiste ao Espírito Santo de Deus e nega a eficácia dele, a presença dele, e diz, ele não existe, cuidado. Pode ser uma pessoa assim, um sentimento até de anticristo, né? Que quem nega o Espírito Santo de Deus nega o Filho, e quem nega o Filho nega o Pai. Então diz assim, então eles estavam servindo ao Senhor, estavam jejuando. Imagina que mistério forte é esse, meu irmão. Dá para você imaginar? Vamos supor que vocês estão ali numa missão, estão em casa mesmo, estão na igreja, estão aqui num propósito, em oração, e todo mundo ali clamando a Deus. Vamos supor que o irmão Rodrigo, o irmão Wayne, diz assim, irmãos, tal dia haverá um clamor na igreja, da manhã até meio-dia. Eu quero que os irmãos venham no propósito de jejum. Vamos clamar para Deus. Vocês estão ali, irmão, naquele propósito ali forte, clamando, orando. Meu, do nada, assim, Deus toma alguém ali e começa a falar, Deus está mandando dizer isso para vocês. Então, o Espírito Santo, ele se revelou aqui para alguém, ele disse, apartai-me, ele ainda disse nome, o Espírito Santo revelou, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Versículo 3, então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Eles fizeram oração por posição de mãos, autoridade, isso. Tá vendo, meu irmão? O agir de Deus. Vamos lá em Hebreus, Epístola aos Hebreus, autor desconhecido, que até hoje ninguém sabe quem foi o autor de Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 a 8. Diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então ele fala, meu irmão, tá vendo? Ele fala assim, portanto, como diz o Espírito Santo, como ele fala, o Espírito Santo falando,
Se ouvir hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Vamos lá, meu irmão. Apocalipse, o Espírito fala, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Último versículo para essa atividade aqui do Espírito Santo aqui, para nós um pouquinho mais para frente. Tá vendo, meu irmão? Já é 10h20, a hora passa muito rápida. Passa muito rápido, meus irmãos. Apocalipse. Hum, 2:7. Ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Lindo, né, meu irmão? Também assim que Deus permitiu, quero abrir aqui um parênteses aqui rápido, já estou fechando, assim que Deus também permitir também, eu quero também trazer um pouco sobre Apocalipse, sobre a escatologia, ou seja, sobre as revelações futuras, né, do Senhor. Então, aqui no versículo, fechando parênteses agora, voltando aqui, ó, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ó, o Espírito Santo de Deus falando. Ao que vencer, eu dar-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos, vamos ler essa passagem bíblica aqui? Sei que a hora já está finalizando. Olha que coisa linda. Capítulo 2, uma das cartas à igreja. Ó. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Primeira carta. Escreve ao anjo que está em Éfeso, ou seja, o dirigente, o pastor daquela igreja. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixasse a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e a ti tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece, ó, e brevemente virei a ti, e do teu lugar e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus repreendendo aquele líder daquela igreja de Éfeso. Mas ele fala aqui, ó, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. E versículo 7, que acabamos de ler, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, eu dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu queria... tinha muita coisa ainda para passar, mas vamos deixar para outro episódio. Próxima sexta-feira eu quero trazer outro assunto diferente. A gente pode voltar, tá bom? A gente pode pegar aleatório e trazer, vamos falar, eu posso mandar assim no grupo da igreja, falei, meu irmãos, próxima sexta-feira vamos voltar falando sobre o Espírito Santo de Deus, porque é muito lindo, é muita coisa sobre o Espírito de Deus. Vai virar quase um estudo completo, né? Mas, amém, é só uma pontinha para os meus irmãos saborear e ter aquela sede de buscar cada vez mais a presença do Pai. Amém? Meus irmãos, a irmã aqui, tem uma irmã aqui, deixa eu ver aqui, amém, amém, amém. Uma que pediu um zap aqui, irmã Cida. Zap. Tá, eu vou colocar aqui, minha irmã. Vou colocar aqui para vocês aqui. 11 993 48 55 20.
Nascida? Aqui, ó. Coloquei aí, tá? O meu zap é isso aí, 993-145520. Irmãos, com o que nós aprendemos hoje, antes de finalizar aqui, eu quero vos exortar como herdeiros do reino de Deus, como vocês são, como irmão em Cristo. Nossos irmãos aqui, nossos anciões aqui do Alphaville, eles fazem aquele clamor, um culto assim, em busca pelos dons. Irmãos, se alguém já experimentou, sabe, quando o Espírito Santo de Deus ele desce, ele toma alguém, é muito forte, meu irmão, é muito forte. É coisa, para quem não tem essa experiência, busque, meu irmão, busque, porque é lindo, é lindo. Sabe que você está num lugar, meu irmão, Deus te dá visão, outro tem a mesma visão que você, parece uma conexão, sabe? É algo assim muito lindo. Eu já estive em lugar que Deus me deu a mesma visão que o outro irmão estava ali e o outro irmão estava no mesmo lugar. Deus deu a mesma visão para os três. Sabe? Deus começa a manifestar a presença dele. Deus começa a tomar uma revelação, o outro fala em mistério. Deus dá o dom da interpretação. Sabe, meu irmão? É coisa muito forte. O irmão perguntando meu nome. Irmão Cosmo, irmã Mara, não tenho mais gostaria. Busque, irmã Mara, busque, porque, olha, eu vou falar para vocês, a pouca experiência que eu tenho, é muito lindo, meu irmão, é muito lindo. Eu já vi, assim, coisas assim, algo assim de Deus, assim, que você fica ali de boca aberta, você fica assim, pasmado, sabe? Que é lindo o agir de Deus. Busque, fale para Deus, me use na sua obra. Senhor, me dá o dom que é para mim, Senhor, me usar ali como instrumento, como um vaso na tua casa. Que eu venha ser aquele instrumento nas tuas mãos sobre essa terra. Amém, meu irmão? Minha irmã? Peça isso para Deus. Eu quero orar por vocês. Quero agradecer essa rica oportunidade, pelos meus irmãos estarem aqui mais uma vez, juntamente comigo, aprendendo, que eu estou aprendendo. Quando eu passo esse estudo para vocês, eu estou aprendendo, é pura verdade. Não estou aqui sendo modesto, estou sendo verdadeiro. Estou aprendendo com vocês. Sabe, é uma engrenagem, ela vai caminhando. Então, meus irmãos, eu quero ler aqui, antes da oração, eu quero ler aqui uns salmos para vocês. Eu fiz esse propósito comigo de sempre finalizar com um outro versículo bíblico ou em salmos, mas eu quero ler em salmos com meus irmãos. Eu quero ler aqui nos Salmos 37. Ô, irmão Balbino, fique em paz, não tem nada que perdoar não, meu irmão. Seja bem-vindo. Estamos aqui todos aprendendo, imagina, fique em paz. Não tenho que perdoar. Perdoar o quê? Só porque irmão, é a primeira vez que jamais. É uma honra ter o irmão aqui conosco. Amém? Salmos de número 37, eu quero ler com meus irmãos nesse momento, em seguida vamos fazer uma oração, tá? Não vou ler todo ele, porque ele é um salmo muito, muito grande. Eu quero ler ele eu vou ler ele... Eu vou ler até o versículo 34, amém? Salmo de número 37, diz assim, ó, o título: Prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele.
Não tem dignos por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não tem dignos para fazer o mal, porque os malfeitores, eles serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor, ele darão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos ele darão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio, ele maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas as suas espadas lhe entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. E não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como agora a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo, ele se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa, ele darão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás moradas para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência do ímpio será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, e nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desraigados. Amém? Irmão, irmã Bolsonaro, amém, meu irmão? Vamos aprender todos juntos. Meu irmão, eu li esses salmos aqui para vocês, para meditação nossa, que aquele que espera no Senhor, ele vai herdar a terra da promessa. E eu creio que nessa terra, meu irmão, é aquela terra que há de ser revelada ainda. É o paraíso do Senhor que está lá guardado. A noiva que vai, sabe, vai descer ataviada para a noiva. Somos nós. Eu quero aqui já agradecer vocês, e quero agradecer de novo. É uma honra estar aqui com vocês. E quero fazer uma oração aqui final, por todos meus irmãos, por toda a igreja que está aqui nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai querido, mais uma vez, meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Senhor, encerrando esse culto, encerrando, meu Pai, esse estudo da palavra. Meu Pai, abençoa a cada um dos Teus filhos e filhas que estão do outro lado assistindo, aprendendo juntamente comigo. Meu Pai, que o Senhor venha me capacitar cada vez mais para transmitir, meu Pai, o ensinamento da Tua palavra à Tua igreja. Que nós venhamos todos aprender dia após dia, meu Pai, e colocando em prática a Tua palavra. Que com esse ensinamento de hoje, meu Pai, com muito pouco tempo, para falar sobre a pessoa do Teu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mas que venhamos ter, meu Pai, esse incentivo de buscar os Teus dons, buscar a Tua presença, nos encher a cada dia, que venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Pai, aquele que o Senhor quiser usar, Pai, usa na Tua casa. Aquele que o Senhor quiser usar, meu Pai, para fazer a Tua vontade sobre essa terra, venha usar, venha capacitar. Venha, meu Pai, pegar o Teu povo e derramar do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, derramando os Teus dons espirituais, capacitando a cada um e aquele, meu Pai, que tem sede
de ter, Senhor, essa experiência contigo. Meu Deus, venha se manifestar a ele, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha conceder os dons espirituais ao teu povo. Senhor, guarda os teus filhos, abençoa o lar de cada um, dê uma boa noite a cada um dos teus filhos, meu Pai, trazendo a cura. Senhor, se é porta de emprego fechada, Pai, vem abrir nesta noite. Se é causa, meu Pai, Senhor, vem agir em nome do Senhor Jesus. Se é filhos nas drogas, meu Pai, venha, Senhor, libertar. Meu Pai, onde há aquela confusão naquela casa, Senhor, venha repreender em nome do Senhor Jesus nesta noite, meu Pai. Jesus, abençoa o teu povo nesta noite, meu Pai. Guarda teus filhos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Conceda uma boa noite aos teus servos e tuas servas. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. E que o Senhor Jesus nos conceda o desejo de cada vez mais de buscar a presença dEle, que venhamos se esforçar para buscar os dons espirituais. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e uma boa noite.